Iniciando nossa primeira videoaula de matemática no ano de 2022, hoje a gente vai estudar porcentagem. Então vamos ver a definição de porcentagem e como calcular. Porcentagem envolve diversas situações com que nos deparamos frequentemente em nosso cotidiano. Por exemplo, em indicadores econômicos, resultado de pesquisas ou promoções, entendemos porcentagem como sendo a razão entre um número qualquer e 100, sendo representado pelo símbolo, esse símbolozinho aqui que representa a porcentagem. Então, a porcentagem nada mais é do que uma razão, ou, se a gente quiser entender de outra maneira, uma fração em que o denominador é o 100. Ou seja, é uma fração que eu tenho um número em cima e embaixo eu tenho o 100, um denominador. E a porcentagem é representada por esse símbolozinho. Então, se eu represento aqui, eu tenho P%, 2%, sendo representado por esse símbolo. Utilizamos a ideia de porcentagem para representar partes de algo inteiro. Então, aqui ó, eu tenho 2%. Isso é 2% de alguma coisa, né? Sempre que a gente está mencionando porcentagem, ela representa partes de alguma coisa, de algo que é inteiro. Sabemos que a porcentagem é uma razão, logo pode ser representada por uma fração, como eu disse antes, que por sua vez pode ser escrita na forma decimal. De modo geral, se temos um número acompanhado pelo símbolozinho de porcentagem, basta a gente dividir ele por 100. Ou seja, se eu tenho aqui x com símbolozinho de porcentagem, eu posso representar este número como uma fração, que é x dividido por 100. Exemplo aqui numérico, se eu tenho 10 com símbolozinho de porcentagem, isso é igual à fração 10 sobre 100. Exemplos. Aqui a gente tem 2%, que é a mesma coisa que 2 sobre 100. E que existe uma outra forma da gente representar a porcentagem. Quando a gente faz a divisão de 2 por 100, isso dá 0,02, que é a forma decimal da porcentagem. Mesma coisa, 10%, 10 sobre 100, que é 0,1. 50%, 50 sobre 100, que é 0,5. E 100%, que é 100 sobre 100, que no caso é 1. 100% no caso é um todo, né? É tudo que a gente tem. 210%, 210 sobre 100, 2,1. Aqui a gente vê alguns exemplos de porcentagem em reportagens. Mercado mundial de equipamentos de telecom cresceu 7% em 2020. Então, aqui é o uso da porcentagem indicando um crescimento no mercado de equipamentos de telecom. Se eu soubesse quantos equipamentos eu tinha, antes dá para a gente calcular esse aumento e descobrir quanto de equipamento a gente teve em 2020. Uma outra reportagem aqui, o Brasil restaura só 0,5% dos 12 milhões de hectares de floresta prometidos no Acordo de Paris. Então, só restaurou 0,5% do total de 12 milhões. E aqui a gente tem, canais do YouTube no Brasil serão tributados pelos Estados Unidos em até 30%. E assim, aqui a gente tem 3 manchetes de notícias que envolvem o conceito aqui de porcentagem. Como é que calcula a porcentagem? Então, aqui a gente tem um exemplo. Calcule 50% de 600. Então, a gente vai em 3 partes. Primeiro aqui é o seguinte, identificar e reescrever essa porcentagem como uma fração. Se eu tenho 50%, a gente pode representar por sendo 50 sobre 100. E esse D na matemática significa uma multiplicação. Então, vou multiplicar 50 dividido por 100 por quanto? 600. E aí, como é que a gente faz essa multiplicação de uma fração por um número natural? A gente multiplica em cima, depois divide. Então, a gente pode fazer 50 vezes 600, 5 vezes 6, 30. 1, 2, 3, 3 zeros, a gente repete, vai dar 30 mil. Dividido por 100. Então, tu multiplica primeiro, depois divide. E aqui, 30 mil dividido por 100 vai dar 300. Ok? Então, 300.
Na verdade, ó, sabendo que 50% é metade de 100%, então 50% de 600 vai ser metade de 600, que é 300, né? Bastaria dividir 300 por 2. Convertendo a fração 2 sobre 5 em uma fração centesimal. Qual o resultado em porcentagem? Fração centesimal é uma fração cujo denominador é 100. Então, se eu tenho uma fração com o denominador 100, a gente tem uma porcentagem. Então, a nossa fração é 2 sobre 5. Eu quero converter essa fração numa fração com o denominador 100. Então, a gente, quando estudou frações, a gente viu o seguinte, que existia uma coisa chamada frações equivalentes. Se eu pego uma fração e multiplico o numerador e o denominador por um mesmo número, a gente obtém uma outra fração com outros valores, mas cujo resultado ali é igual ao resultado anterior. Então, a gente tem uma fração que é equivalente. Então, se a gente multiplicar o 5 por 20 e o 2 por 20, a gente vai obter 40 sobre 5 vezes 20, 100. A gente obtém uma fração centesimal que é equivalente à fração 2/5. Equivalente significa o quê? Que tem o mesmo valor, embora os números envolvidos sejam diferentes. Então, 40 sobre 100 é uma fração centesimal, uma fração com o denominador igual a 100 é uma porcentagem de 40%. Letra D. Ok? Terceiro, observe o anúncio de uma geladeira. Ela custa R$ 1.200, sendo 15% de entrada e o restante em 6 prestações iguais. A letra A quer saber o valor da entrada e a letra B quer saber o valor de cada prestação. Então vamos lá, o primeiro calcular o valor da entrada. Ó, ela custa quanto? R$ 1.200, sempre fixando os dados. Ó. E a entrada é 15%, então eu vou ter que dar 15% do valor da geladeira de entrada. 15% de 1.200. Letra A, vamos calcular 15% de 1.200. Como é que a gente calcula? 15% é 15 sobre 100, vezes 1.200. Tá? 15 vezes 12 vai dar 180. Com os dois zeros aqui, 18.000 dividido por 100. 18.000 por 100 dá 180. Então, o valor de entrada é R$ 180. E qual o valor de cada prestação? Olha, se eu dei a entrada, o que sobrar eu vou dividir em 6 prestações iguais. Então, se eu tinha 1.200, eu vou retirar 180, que foi a entrada. 0 menos 0, 0. 10 menos 8, 2. 11 menos 1, 1 menos 1, 0. E 1 desce 1.020. Então, sobrou 1.020. Então, a letra B, a gente tem que dividir 1.020 em 6 prestações. Então, vamos lá. 10 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 6, 6 para 10, 4. Baixo 2. 42 para 6 dá 7. 7 vezes 6, 42 para 42, 0. Baixo 0. 0 dividido por 6, 0. 0 para 0, nada. Então, vai ser 6 prestações de R$ 170. Tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, que a gente introduziu o conceito de porcentagem, né? Relembrou, para quem já estudou esse conceito, e para quem não sabe ainda, a gente está introduzindo o conceito de porcentagem.